Olá, boa tarde. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre nódulo de tireoide, que é uma pergunta muito frequente, né? Todo mundo tem algum conhecido, algum parente com um histórico de nódulo na tireoide, né? E esse diagnóstico ele vem se tornando mais comum nos últimos anos, porque a gente tem feito cada vez mais exames de imagem, né? E muitas vezes a gente acaba encontrando o que a gente chama de incidentaloma. Foi um achado incidental de que talvez algo que não faria mal nenhum durante toda a nossa vida. Como que se tem feito mais exames de imagem, tem se visto mais nódulos de tireoide. Às vezes, pelo próprio fato de se solicitar ultrassom de tireoide de rotina, alguns profissionais têm feito, ou até mesmo em outros exames. Às vezes o paciente faz uma tomografia de tórax e na tomografia de tórax é vista um pouco a região né, do pescoço ali e se acaba vendo um nódulo na tireoide, ou fez um ecodoppler para avaliar as carótidas e nesse exame acaba se vendo um nódulo na tireoide, né? Qual a indicação da solicitação de um ultrassom de tireoide para começar? Né? Num primeiro momento, naqueles pacientes em que se suspeita a presença de nódulo de tireoide, o mais recomendado é a palpação, né, da região da tireoide por um médico capacitado e que saiba fazer um exame adequado. E caso nesse exame se note a presença de alguma alteração à palpação, que se solicita um ultrassom da tireoide. E a partir disso, se a gente tem alguma alteração nesse ultrassom, né, ou se o nódulo foi visto, por exemplo, numa tomografia de tórax ou no ecodoppler de carótidas ou algum outro exame de imagem que não focado principalmente na tireoide, a primeira tarefa, né, a primeira tomada de decisão é pedir um ultrassom específico da tireoide. Bom, com o ultrassom em mãos, a gente vai avaliar características do nódulo de tireoide. A gente pode avaliar o tamanho dele, como são as bordas desse nódulo, se ele tem calcificação ou não tem, qual é a característica dessa calcificação, como é o fluxo de vascularização desse nódulo, né? Se ele é mais alto, se ele é mais largo, né? Então, a gente depende também de um bom ultrassom para avaliar esse nódulo. E a partir das características que esse nódulo vai apresentar, a gente vai fazer a segunda tomada de decisão. Bom, vamos poder acompanhar esse nódulo a longo prazo, repetindo o ultrassom em determinado tempo. Vamos ter que fazer uma punção desse nódulo, né, para avaliar se ele não tem nenhuma chance de malignidade, né? Essa tomada vai ser feita pelo médico que acompanha o paciente, né? Naqueles pacientes que vão precisar fazer a punção, então, através da indicação do seu médico, né? É um procedimento muito tranquilo, né? E aí recorre muitas vezes as dúvidas dos pacientes em relação a esse procedimento, né? Como que funciona essa punção por agulha fina do nódulo de tireoide, né? Precisa fazer anestesia? Vai doer muito, né? Na realidade, a punção ela é muito semelhante à própria ecografia, ultrassom, tá? O paciente vai ficar deitado na maca, né? O ultrassonografista vai localizar o nódulo através do aparelho de ecografia, né? E, em vez de só avaliar a imagem da tireoide, como bem o nome já diz, ele vai entrar com uma agulha fina, é uma agulha bem fina, para aspirar o conteúdo que está ali dentro daquele nódulo, né? E a partir disso, esse material vai para análise. Como é uma punção com uma agulha fina, com pouca dor, né? Na realidade não é feita anestesia para o procedimento.
E é um procedimento relativamente tranquilo que pode dar um pouco de dor, uma dor leve pós-procedimento. Outra pergunta muito comum: todo mundo tem que fazer a punção do nódulo quando ele é visto? Não. Como eu falei anteriormente, né, vai ser feita a análise das características que o nódulo apresenta no ultrassom. Também vai se pedir a função da tireoide, para ver o TSH e T4 livre, para ver como está o funcionamento dessa glândula. E somente a partir dessas informações que é tomada a decisão de fazer a punção. Outra pergunta que fica: bom, meu nódulo é benigno, eu preciso seguir acompanhando? Né? O meu nódulo apresenta características de benignidade na primeira ultrassonografia. Eu preciso seguir acompanhando? Sim, existem critérios também para seguimento e acompanhamento desse nódulo a longo prazo. Né? Muitas vezes, nos primeiros anos, a gente pede um ultrassom uma vez por ano, a depender das características do nódulo, para ficar acompanhando ele. Caso ele venha a crescer, né, uma porcentagem determinada, né, tanto em tamanho quanto em volume, é tomada a decisão de se puncionar esse nódulo, se ele não foi puncionado, ou repuncioná-lo, caso ele já tenha sido puncionado no primeiro momento e vindo benigno. Também é necessário a punção no segmento, caso o nódulo apresente alguma característica de malignidade que previamente ele não tinha. Ou seja, ele passa a ter bordas irregulares, ele passa a ter pequenas calcificações, então micro calcificações no seu interior, né? Ele adquire alguma característica que sugira malignidade e que previamente ele não apresentava. Mas muitas vezes a gente tranquiliza os pacientes, porque a gente sabe que a grande maciça quantidade, então, a grande quantidade de nódulos de tireoide são benignos, né? E em muitos casos, como a gente falou, são incidentalomas. São achados ocasionais de nódulo que foi realizado por outro exame, né, de imagem, ou até mesmo por um exame de rotina, e que não teria sido visto, né, a pessoa talvez passasse a vida inteira inócua e aquele nódulo não lhe ocasionaria nada durante toda a sua vida.